Hello guys, mais uma vez estou aí com vocês para a gente continuar e finalizar nessa aula o nosso último tempo verbal que nós vamos estudar hoje. Lembrando, recapitulando tudo que a gente viu em alguns segundos, vimos subject pronouns, que são os pronomes sujeitos, vimos verbo to be, na sua forma afirmativa, nas suas formas negativa, interrogativa, no presente e no passado. Vimos object pronouns, vimos reflexive pronouns. E agora estamos vendo os tempos verbais. Quais são eles? Simple present tense, já visto. Depois, simple past tense, também já visto. E agora, por último, simple future. Veja que a gente está trabalhando só com tempos simples. Não estamos trabalhando com tempos perfeitos ou contínuos, apenas o simples. É que a gente tem três formas que existem para a gente poder usar o simple future. Professor, o que seria o simple future? Traduzindo de uma forma clara e literal, vai ser o nosso futuro simples usando o nosso auxiliar will. Então, a gente vai trabalhar com o will na sua forma afirmativa e loguinho na sua forma negativa, certinho? Então, vamos lá. Aqui eu tenho a palavra prediction. O que seria uma prediction? Uma prediction a gente vai entender como uma previsão para o futuro. Algo que daqui a muitos anos, daqui talvez uma década, 2 décadas, pode vir a acontecer. Mas a gente não tem certeza. Então a gente usa o futuro, só que é um futuro mais incerto. Não é um futuro para planos, e sim para colocar uma previsão em alguma ação que a gente acha que pode acontecer. Vamos ter um exemplo aqui? Vamos colocar um exemplo. Eu posso deixar essa frase até mais um pouco elaborada e posso montar, por exemplo, in 20 years, em mais ou menos 20 anos, cars will fly in the future. Então eu tenho cars will fly. Vamos traduzir ao pé da letra? Aqui dá para traduzir ao pé da letra. A gente tem esse nosso auxiliar will para fazer o papel de que o que a gente tem no português, que é o futuro do presente, a terminação bra, por exemplo, ou rão, né? A gente tem os carros. Qual que é a tradução desse verbo fly? Não é o verbo voar? Então a gente tem cars will fly in the future. Eu estou dando uma prediction, eu estou dando uma previsão de que os carros no futuro voarão. Então, eu tenho o verbo fly, mas antes dele eu tenho o meu auxiliar. Professor, então quer dizer que o auxiliar ele vai vir antes do verbo e não depois? Isso mesmo. No português a gente tem um verbo e a gente tem ali uma parte de uma palavra que a gente coloca na frente para poder falar o futuro, para poder usar o futuro. No inglês a gente tem um único auxiliar, certo? Para a gente poder falar de frases que irão para o futuro. Então, uma prediction pode ser cars will fly in the future. Então, eu estou usando o will para falar que os carros voarão. Olha a estrutura, voarão, voar no futuro, voarão, complemento no futuro. Tenho também como instant decision. O que seria uma instant decision? Como você mesmo pode ter percebido, é uma decisão instantânea, certo? Uma decisão instantânea é aquela que você basicamente não pensa para poder responder, mas ainda assim você usa o auxiliar will. Exemplo, você está no restaurante e você ainda não se decidiu aquilo que você quer pedir, e a garçonete pergunta para você assim, o que você vai querer? E você não teve tempo de se decidir, você vai falar essa frase aqui para ela. Ou então você pode trocar essa frase por uma até mais padrão e comum. I will have a coffee. Você chega e fala para ela, I'll have a coffee. Então você não teve tempo de se decidir, teve que tomar uma decisão instantânea e você usou a expressão I will have. I will have. Lembrando que a gente tem a abreviação de will toda vez que você vê palavrinhas que têm apóstrofo
LL, a gente está trabalhando com, você está vendo, então, uma abreviação de futuro, independente daquelas pessoas que você aprendeu nas primeiras aulas. I, you, she, he, todas elas vão aceitar apóstrofo LL para justamente falar de futuro. Tranquilo? Então, você pode ter essa frase desse jeitinho aqui. I'll have a coffee. I'll have a coffee. Você não vai pronunciar I will. Beleza? Mas vamos colocar o nosso will aqui para a gente saber que ele está aqui. E ele foi usado justamente para uma instant decision. Para a gente tomar uma decisão rápida e instantânea que não teve tempo de ser planejada ou pensada. Então a gente viu como prediction. Prediction, a gente está usando o will para poder prever alguma coisa para o futuro, que a gente não sabe em 10 anos, 20 anos, é um plano incerto, certo? É quase que um palpite. Aqui a gente usou como decisão instantânea, não tivemos tempo de pensar, mas usamos ainda assim o futuro. E agora como promise, digamos que você olhe para sua amada e diga para ela: I will love you for all my life. Aí ela vai olhar para você e vai falar assim: mentiroso, mentiroso, que você está me enganando. Mas eu acho que você não vai estar enganando ela não, porque você está usando aqui o will, e neste caso aqui não é uma previsão, aqui é algo, ó, certeiro. Então quer dizer que você está prometendo algo que você provavelmente vai cumprir. Então a gente tem I will love you for all my life. Então durante toda a sua vida você amará. Se você quiser traduzir como amará, fica bacana, fica formal. Se você quiser traduzir de forma mais coloquial, você vai falar assim: eu vou amar você, que é quando a gente usa o going to também. Mas aqui a gente está trabalhando só com will. Então lembrando, temos 3 formas de usar o nosso auxiliar will. Primeiro é prediction, previsão para o futuro, certo? Cars will fly in the future, é uma previsão, não sei se daqui 20 anos eles vão voar, mas eu fiz uma previsão, pode ser bobo ou não, usei o meu auxiliar de forma correta. Instant decision, a garçonete chega para você e fala assim: o que você vai querer? Você não decidiu, falou assim: I'll have a coffee, please, I'll have a coffee. Quer dizer, não, um cafezinho, né? Não tente traduzir ao pé da letra, porque essa aqui é uma expressão. Então você tem, depois, por último, o uso com promise, ou seja, uma promessa que você tem que cumprir. Então aqui você usou I will para poder falar de coisas que você vai ter que cumprir e são mais certas do que uma previsão ou uma decisão instantânea. Tá tranquilo até então? Tá de boa? Aqui a gente tem a forma afirmativa. Professor, tem como eu montar essas frases na forma negativa? Com certeza, com certeza. Vamos colocar do ladinho de will, barra, a sua forma negativa. E ela é want. Want. Ela é basicamente o verbo ganhar no futuro, né? Ganhar no passado, mais um N apóstrofo T aqui. Então, will para futuro, para formas afirmativas, e o want para as negativas. Se eu mudar qualquer um desses aqui, no caso para o want, aí a gente já tem todas as frases negativas. Quer um exemplo? Vamos trocar aqui. Cars. Digamos que eu não acredite que eles voarão. Então, eu já troquei o meu will pelo meu want. Então, aqui os carros não voarão. E aqui, instant decision, a mesma coisa. Em promise, você vai ter que quebrar sua promessa e prometer uma coisa muito pior. Que você não amará ela, né, pelo resto da sua vida. Então, aqui você tem as formas negativas. Formas negativas são simples em will, basta você fazer a alteração que você vai estar alterando o tipo da frase. Vai mudar de afirmativa para negativa. Professor, e se eu quiser fazer disso aqui uma pergunta, dá para fazer? Fácil, fácil. Lembra que quando a gente estava estudando o verbo to be, a gente aprendeu uma regrinha de inversão? E essa regrinha de inversão vai servir para cá, professor? Certeza que vai, com certeza vai. Vamos mudar aqui. Vamos pegar essa frase e vamos colocá-la aqui embaixo. Will cars fly in the future? Já montou a sua pergunta, já montou a sua frase interrogativa. O que você fez? Você trocou o sujeito com o auxiliar. Você trocou o sujeito com o auxiliar. Tranquilo? Viu como é simples o futuro?
Viu como são as suas funções? Então, galerinha, qualquer coisa, dá uma voltada, dá uma estudada de novo, anota no seu caderno e no mais a gente está aí. Muito obrigado. Quem falou aqui foi o professor Benhur. Fiquem com Deus.